Olá pessoal, passando aqui para a gente fazer a resolução do exercício sobre equilíbrio eletrostático, passado da última aula. Primeira questão da McKinsey: quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, pode-se afirmar sempre que, olha essa observação no final, deve-se afirmar sempre que, letra A soma das cargas do condutor é igual a zero, ou seja, quando eu somo as cargas desse condutor vai ser sempre igual a zero. Eu não posso afirmar isso, né? Que o equilíbrio eletrostático só acontece quando a soma das cargas for zero. Ela pode acontecer quando também a soma dessas cargas forem diferente de zero. B. As cargas distribuem-se uniformemente em seu volume, ou seja, em todo o seu volume essa carga se distribui. Nem se eu dissesse que distribui uniformemente em sua superfície ainda estaria incorreta. Imagine se eu disser que é no volume. O volume é um todo. E lembre que os condutores esféricos, no seu interior, a carga é sempre nula, né? Ela só distribui na sua superfície, na sua casca. Então também está correta. Está errada, desculpe. Letra C. As cargas distribuem-se uniformemente em sua superfície. É o que eu comentei da letra B, na letra C. Eu também não posso considerar, pessoal, porque ela só vai se distribuir de forma uniforme se a superfície ela for totalmente, digamos assim, tiver um padrão, for uma superfície regular, que em todas as dimensões são igual. E não está dizendo aí que a superfície é regular, está dizendo só que um condutor em equilíbrio eletrostático, esse condutor pode ter partes pontiagudas. Vocês sabem que nas partes pontiagudas a concentração de carga é maior do que nas outras, né? Então não é uniforme, tem parte que vai ter mais, outra menos, nessa situação. Caso fosse esférico irregular, aí a resposta estaria correta. Mas como só faz dizer que se distribui uniformemente em sua superfície, eu não posso considerar essa resposta. Ela está incompleta. Letra D. Se a soma das cargas é positiva, ela se distribui uniformemente em sua superfície. Totalmente descartada. Só se for positiva, se for negativa, não podia considerar não. E outra coisa, só pode se distribuir uniformemente na sua superfície se for um corpo regular, né? Como eu já falei, uma esfera regular. Então não é. Então vai ser essa letra E que sobrou, né? O condutor poderá estar neutro ou eletrizado, tá vendo? Ele pode ter carga neutra ou pode estar eletrizado, positivo ou negativamente. E no caso dele estar eletrizado, as cargas em excesso distribuem-se pela sua superfície. Aqui não está dizendo que distribui uniformemente, está dizendo que ele se distribui, independentemente da condição do condutor. Se for regular, ele se distribui uniformemente, se não for, ele se distribui de outra forma. O importante é entender que ele se distribui na sua superfície, sendo que ele esteja eletrizado, ele também pode estar neutro. Então a resposta correta era o item E. 2. Dadas as afirmativas, na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo. Se ele está eletrizado, mas está em equilíbrio, o campo elétrico vai ser nulo? Claro que não, né? Esse campo elétrico vai ter um valor. Se ele está eletrizado, eu posso afirmar que a única coisa que ele não vai estar é nulo. Então esta daí é falsa. 2. Na superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, ou seja, está eletrizado e está em equilíbrio eletrostático, o potencial é constante. Se está eletrizado e está em equilíbrio, aí sim, é constante, ou seja, não se altera, né? Essa é verdadeira. A 3. Na superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, a mesma coisa, né? Está eletrizado e está em equilíbrio, a densidade superficial das cargas é maior em regiões de menor raio de curvatura. Correto também, pessoal. Lembra, nas regiões pontiagudas,
a maior quantidade de carga, só que a densidade é menor nas regiões de curvatura, né? A densidade maior é nas regiões de menos curvatura. Então, nesse caso, a resposta seria correta. E o item que apresenta as opções corretas, está dizendo que é apenas o 1, não é, né? Apenas o 2 também não é, porque o 3 é também. Apenas o 3 também não é, né? Porque o 3 é, mas o 2 também é. Seria a letra D, quando afirma que apenas 2 e 3, né? Porque o 1 está incorreto. Muito bem. Próxima questão. No interior de um condutor isolado em equilíbrio eletrostático. Então, um condutor isolado, ele está isolado, ou seja, não tem contato com nada, e está em equilíbrio eletrostático. E eu estou querendo observar o interior lá, a parte de dentro dele. Lembra dessa situação interna dos condutores. Letra A. O campo elétrico pode assumir qualquer valor, podendo variar do ponto para ponto. Se é lá na parte interna, pessoal, lembre-se, o que é que diz sobre a parte interna dos condutores? A carga elétrica é sempre nula. Então aí está dizendo que é qualquer valor, está errado. B. O campo elétrico é uniforme diferente de zero. Na verdade, ele é até uniforme, mas não pode ser diferente de zero. Ele tem que ser igual a zero. C. O campo elétrico é nulo em todos os pontos. Na parte interna, realmente essa resposta é bem aqui. Vamos só observar a letra D. O campo elétrico só é nulo se o condutor estiver descarregado. Não, né? Internamente ele é nulo, estando carregado ou descarregado. Letra E. O campo elétrico só é nulo no ponto central do condutor, aumentando em módulo à medida que nos aproximamos da superfície. Não. Em toda a parte interna é nulo, né? Só não é nulo na superfície. Então a resposta correta é a letra C. O campo elétrico é nulo em todos os pontos. Quando ele está falando aqui em todos os pontos, ele está se referindo a quem? Ó? O interior de um condutor isolado. Interior. Então é interior, em todos os pontos do interior do condutor, a carga elétrica é nula. Então é a letra C. 4. Uma esfera metálica oca A e outra maciça B tem diâmetros iguais. A capacidade elétrica de A no mesmo meio que B. Ó, que lembra que a carga elétrica, né, ela depende do meio em que se encontra. Já disse que elas são iguais, os diâmetros. Lembra-se que as cargas elas se distribuem na superfície do diâmetro. Então, se elas são iguais, tanto faz ser maciça como ser oca. É a mesma situação. A outra diferença, a outra situação que coloca é que eles estão no mesmo meio. Estão no mesmo meio, quer dizer que não vai ter influências diferentes. Então, a influência também é a mesma. Então, a capacidade elétrica de A no mesmo meio de B vão ser o quê? Vão ser iguais, né? Ou seja, a letra C. A capacidade elétrica de A é a mesma, é igual a de B. Não é maior nem é menor. E nem depende de sua espessura, porque a espessura não determina, o que determina é a superfície, né? E os diâmetros são iguais. E diz que depende da natureza do metal. E não depende da natureza do metal. Elas são esférica metálica, independente do metal. A quantidade de elétrons vai se distribuir da mesma forma. Então, realmente, a letra C. E o 5 pergunta por que apenas condutores e não isolantes podem atingir equilíbrio eletrostático. Aí, pessoal, depende dos elétrons livres, né? Lembra dessa situação. Os elétrons livres só existem nos condutores. Nos isolantes não existem elétrons livres. Porque apenas condutores possuem elétrons livres que se distribuem sobre a superfície. Isolantes não possuem elétrons livres. Espero que vocês tenham compreendido. Boa sorte, até uma próxima.